Boa noite. Hoje é mais uma quarta-feira de leituras e reflexões, dia de leituras e reflexões. Estamos na nossa última quarta-feira do mês. Então, prosseguindo nesse mês de outubro, estamos com o livro de Ken Moji, que é Ikigai. E próximo mês iniciaremos com mais algum texto, né? Sempre textos que fizeram parte da minha história, não só dentro do yoga, mas também dentro de outras vertentes. E a ideia é compartilhar com vocês esse conhecimento que foi adquirido ao longo dos tempos com esses professores vivos, professores que escreveram coisas, né? Professores que eu tive ao longo dessa caminhada. Então, nós estávamos falando sobre Ikigai e hoje eu vou comentar com vocês sobre mais um capítulo do livro que fala sobre Kodawari. Kodawari, que é deixa eu achar aqui isso aqui, que seriam os benefícios de pensar pequeno. Acho muito interessante essa parte do livro, daí eu resolvi compartilhar com vocês, tá? Lembrando, se não me engano, esse livro foi escrito em 2018, não, um pouco antes, acho, 2015 por ali. E ele, deixa eu ver se eu acho que exatamente quando ele foi escrito para passar para vocês. É um livro de 2017. Esse livro foi escrito, tá? Eu conheci esse texto há uns 2 anos atrás, mais ou menos, 2, 3 anos atrás, e achei ele uma linguagem super simples, didática, gostoso de ler, tem muitas histórias. Espero que vocês estejam gostando de ouvir esse texto também. Tá? E ele é muito parecido com, como eu disse assim, eu conheci esse texto buscando coisas dentro do yoga também, coisas relacionadas a Sankalpa, né? E de algum modo eu cheguei até esse livro e é um conceito muito parecido, tá? Como um certo propósito para a vida, aquilo que nos move dia a dia na vida. Acho um conceito muito gostoso de se conhecer esse Ikigai, faz a gente refletir bastante coisa no dia a dia. Tá? Então vamos à leitura, tá? E algumas reflexões em cima disso. Kodawari, os benefícios de pensar pequeno. Nos últimos anos, o Japão se tornou um destino turístico muito popular. Em 2010, quase 8 milhões de pessoas visitaram o país. Já em 2015, o número subiu para quase 20 milhões. Atualmente, é comum ver grupos de turistas andando pelas ruas de destinos populares como Tóquio, Kyoto e Osaka. Turistas agora podem ser vistos em vilarejos remotos, em restaurantes antes só conhecidos por moradores da região, conforme eles exploram locais que tradicionalmente eram evitados. Desde a modernização da nação, o governo japonês vem tentando atrair turistas estrangeiros. Na era Meiji, que foi até 1912, um número de hotéis de estilo ocidental foi construído para receber turistas da Europa e dos Estados Unidos. Nesta época, o Japão ainda não era uma economia industrializada e exportadora. Então a moeda estrangeira que esses turistas levavam era considerada vital. Depois que a economia cresceu rapidamente após a Segunda Guerra Mundial, o número de pessoas que visitavam o Japão foi considerado de pequena importância em comparação à manufatura de eletrônicos e automóveis, que ajudava a atrair moeda estrangeira. Mas houve um empurrão recente para encorajar as pessoas a visitarem o Japão. Agora, as indústrias japonesas, tendo que enfrentar a concorrência de países como China, Coreia do Sul, Taiwan, além da dominância de uma economia baseada na internet vinda dos Estados Unidos, estavam perdendo espaço. Houve uma época em que o Ministério da Economia, Comércio e Indústria era reverenciado e temido como o motor do Japão corporativo.
Agora, o Ministério vê o soft power, o poder suave da nação, como parte indispensável da máquina fazedora de dinheiro. O Ministério iniciou a campanha Japão Legal, inspirado pelo movimento Bretanha Legal do Reino Unido, que pretende encorajar economias além da indústria e garantir o turismo como novo ganha-pão da nação. Aumentar o número de turistas é visto como um dos desafios importantes da iniciativa Japão Legal. Os turistas costumam mencionar a alta qualidade dos serviços, a apresentação e a atenção aos detalhes como sendo alguns dos encantos principais do Japão. Desde as operações quase impecáveis dos trens Shinkansen, os famosos trem-bala, a entrega eficiente e rápida de pratos nas cadeias de fast food, as coisas consideradas triviais pelos japoneses costumam impressionar e até surpreender outras nacionalidades. Os visitantes acham o Japão limpo e arrumado, um lugar onde tudo funciona e tudo é pontual. Banheiros públicos, lojas de conveniência, transporte público, em geral são vistos como meticulosamente administrados. Os habitantes japoneses são elogiados por serem gentis e prestativos. Claro que há soluços ocasionais, como em todo lugar. O Japão tem sua cota de pessoas e organizações incompetentes. Os japoneses, sempre atentos para manter o alto padrão, costumam reclamar dos padrões em deterioração. Mas, na média, é justo dizer que os japoneses tirariam um 10 se o assunto fosse qualidade geral de serviços e simpatia. Ao considerar por que o Japão oferece bens e serviços de tão boa qualidade, é muito importante entender o conceito de Kodawari. Kodawari é um conceito difícil de traduzir. Assim como o próprio Ikigai, né? É difícil de traduzir. É um termo que é uma palavra que reflete toda uma cultura, né? Um modo de vida. Né? Então, por isso que é difícil de traduzir numa outra língua. Em inglês costuma ser chamado de comprometimento ou insistência. No entanto, esses termos, como a maioria dos conceitos cultivados em um contexto cultural particular, não capturam adequadamente o verdadeiro significado da palavra. Como eu falei, é um conceito muito grande para tentar compreender em uma tradução em poucas palavras. Por isso que tem esse capítulo todo do livro, para compreender com algumas histórias também que ele vai contar aqui, que é esse Kodawari. Kodawari é um padrão pessoal ao qual o indivíduo adere de forma decidida. Costuma ser visto, embora nem sempre usado, em referência a um nível de qualidade ou profissionalismo que o indivíduo segue. É uma atitude, muitas vezes mantida pela vida da pessoa, que constitui um elemento central do Ikigai. Kodawari é pessoal por natureza, é uma manifestação de orgulho pelo que se faz. Em resumo, Kodawari é uma abordagem pela qual se toma cuidado extraordinário com detalhes bem pequenos. Como diz, Kodawari significa começar pequeno, né? Mas essa frase ela me chamou a atenção, né? Cuidado extraordinário com detalhes bem pequenos. Então a gente já começa a reflexão, né? Será que eu tenho esse cuidado e atenção com detalhes pequenos, com coisas pequenas? Às vezes a gente quer uma coisa tão grandiosa na vida, no dia a dia, que esquece de cuidar das coisas bem pequenas do dia a dia. Dos 5 pilares do Ikigai, lembrando, né, que esse autor coloca, para a gente compreender o conceito de Ikigai, ele separou em 5 pilares. Kodawari, segundo o autor, é o primeiro, começar pequeno, sem justificar o esforço para qualquer esquema maior. Então comece pequeno e não se preocupe com alguns esquemas maiores aí, comece pequeno. Uma coisa em que os visitantes que vão ao Japão reparam é o grande número de restaurantes e bares de pequena escala, pertencentes e operados por indivíduos, no lugar de cadeias e conglomerados. Às vezes até a família, né, vem uma coisa de família pequena, né, avô, pai, filho, né, então, coisas de pequena escala. Eles passam uma sensação local, são únicos, são individuais e representam os gostos do próprio dono. Estes lugares, muitas vezes, têm o que se chama de Kodawari no Ipin,
tá? Que é um prato específico que é a marca do próprio dono, do qual o dono se orgulha muito. Pode envolver alguns ingredientes específicos, ou se concentrar na forma de prepará-los, ou ainda na quantidade de tempo necessário para preparar o prato. Os clientes gostam do fato de que estes lugares onde pratos preparados de forma única podem ser consumidos terem nascido de um desejo de comemorar interação pessoal e um senso de comunidade. Um exemplo particularmente interessante é o famoso macarrão lamen. Nisso, o Japão demonstrou grande habilidade em transformar uma coisa importada em uma coisa próxima da perfeição. Esse tipo de macarrão é originário da China, mas quando chegou ao Japão, houve uma explosão dos tipos de macarrão lamen produzidos. Dependendo do sabor da sopa, da forma como o macarrão é preparado e da escolha de ingredientes, há uma enorme variedade desse prato. Quando dois japoneses começam a discutir sobre que tipo de lamen eles gostam, você pode ter certeza de que a discussão não vai ter fim. Um dos observadores cinematográficos mais astutos do Japão, Juzo Itami, fez uma homenagem muito bem-humorada ao kodawari presente no macarrão lamen, no seu filme Tampopo, de 1985. Todos os aspectos da preparação do lamen, como a mistura da sopa, o preparo do macarrão e o número e a proporção dos ingredientes requeridos são descritos. Além disso, os clientes precisam aprender o jeito adequado de saborar e comer lamen. Isso tudo é transmitido de forma cômica no filme. Mas embora o zelo dedicado ao lamen seja divertido e exagerado, e de haver uma boa parte que é mero entretenimento, é engraçado precisamente porque há muita verdade. Começar pequeno e executar cada passo à perfeição é o ethos dos donos de restaurante de lamen no Japão, compartilhado apaixonadamente pelo público em geral. Eu lembrei de um caso meu disso aqui particular, né? Começar pequeno e executar cada passo à perfeição. Tá? Isso na época que eu era aluno de Aikido ainda, há uns tempo atrás. Né? E quando estava começando ainda não podia, né? Participar das aulas, de algumas aulas especiais quando vinham os professores de fora, né? Os nossos chefes de fora, do Japão, dos Estados Unidos. Né? Então eu ficava só, né, imaginando o que ia acontecer, né? Que eu ia, quando eu chegasse nessa época, eu ia aprender coisas mirabolantes, sensacionais, levitar, saltar de prédios, fazer coisas assim, né? Exagerando, né? Mas imagina que estava imaginando um monte de coisa, né? Até que chegou esse momento, né? Ganhei minha faixa preta de Aikido, né? Comecei a participar das aulas especiais para faixa preta, e finalmente chegou o dia de que veio o nosso chefe geral lá, que era dos Estados Unidos, e depois outro do Japão, né? Mas a primeira vez que eu participei foi com os Estados Unidos, né? E agora eu podia, né, participar dessas aulas internacionais, desses conhecimentos diferenciados, né? E eu confesso que a primeira aula foi uma grande decepção, tá? Porque, lógico, na minha cabeça eu estava imaginando que íamos fazer coisas mirabolantes, né? Mas o que esses grandes mestres eles trouxeram para a gente, assim, né? Nós reaprendíamos as técnicas mais básicas de todas, aquelas né, que a gente aprendia quando começava no Aikido, né? Quando não tinha nem faixa branca ainda, a gente começava lá no comecinho mesmo. Era essas técnicas que nós aprendíamos nessas grandes aulas desses grandes mestres. Ou seja, nós aprendíamos a executar o pequeno, o inicial, à perfeição. Tá? Cada detalhe era utilizado, o detalhe da mão, o detalhe da posição do pé, o detalhe do olhar. Então, as aulas mais importantes que eu tive no Aikido, depois eu passei a gostar delas, né? Depois dessa breve decepção inicial, eram as aulas que eu mais gostava. Porque era pegar o pequeno, aquilo que é muito simples, o mais simples, né? E aperfeiçoar, né? E na perfeição desse simples. Tá? Que é uma coisa que hoje eu procuro trazer por yoga também. Tá? Quando numa aula de asana, por exemplo, né,
Às vezes a gente quer uma coisa muito grandiosa do começo. Nossa, quando é que eu vou aprender a fazer essas invertidas, essas torções de colocar o pé na cabeça, alguma coisa assim, né? Não, comece pequeno, se aperfeiçoe no pequeno, né? Na perfeição do pequeno, na postura mais simples que tem. Se aperfeiçoe nela. Tá? Isso é Kodawari. Tá? A partir daí, se você chegar no grande, maravilha. Se você não chegar, tá maravilhoso também. Tá? Você está construindo a perfeição no dia a dia. Isso é Ikigai. Tá? E a gente começa a transportar isso para cada parte, cada momento da vida. Profissional, pessoal, tá? Tudo isso aí. Só que só me remeteu a duas experiências que eu tive. Né? Uma, primeira no Aikido, né? Nem conheci isso aqui ainda, né? Mas já foi me ensinado isso lá nas artes marciais, Kodawari, né? Acho, né? Modo de vida japonês, Aikido, né? E é uma coisa que eu trouxe para o yoga, né? Aprender o pequeno, né? E tá aí a presença de um dos meus professores aí, né? Então, só para contar isso aí também, tá? Coisas que eu trouxe aí pro yoga do Japão, das artes marciais, né? Que eu trouxe pro Japão. Tá? Inclusive tem umas histórias aí boas para contar do yoga japonês. Um dia eu posso trazer essa história também para vocês, que é bem interessante. Como é que surgiu, né? Como é que chegou o yoga no Japão. Continuando com o autor. Kodawari, por si só, parece ser um traço inflexível e egocêntrico, quase a ponto de excluir qualquer troca de ideias. Pode parecer que um dono de restaurante de lamen com Kodawari seja alguém difícil de conversar, mal-humorado, exigente em relação aos mesmos padrões de apreciação por parte dos clientes. Mas, na verdade, Kodawari é relacionado à comunicação, a comunicar algo de si mesmo para o outro. A recompensa final e pessoal por executar cada uma das pequenas tarefas necessárias para fazer a tigela perfeita de lamen, por exemplo, é o sorriso no rosto do cliente. Seja um restaurante pequeno, seja um restaurante grande. No Japão, a prevalência do espírito Kodawari não distingue classes. Está em pessoas comuns e nas pessoas famosas. Kodawari reside em pessoas e não em um certo tipo de pessoas. Tá? Isso é uma cultura geral. Todo mundo pode desenvolver esse Kodawari. O Japão tem uma grande população de pessoas expressando seu Kodawari. Há muitos agricultores artesanais que dedicam todo o tempo, esforço e criatividade para chegar aos melhores e mais saborosos produtos. Eles procuram o solo perfeito, planejam e executam a poda e a irrigação mais eficientes e escolhem com muito cuidado a variedade de hortifrutis a serem plantados. Eles se esforçam muito, motivados pelo sentimento forte de começar pequeno. Um aspecto crucial do Kodawari é que buscar seus próprios objetivos acima e além das expectativas razoáveis com bases em forças de mercado. Então, é buscar seus próprios objetivos. Se você quer ter sucesso, é normal que precise produzir itens de qualidade razoável. No entanto, quando chega a um certo nível de qualidade, a melhoria incremental na qualidade diminui em comparação ao esforço dedicado. Então, às vezes, chegou num nível de qualidade, para eu ir mais um pouquinho, eu preciso de um esforço muito maior. É como uma curva de aprendizado de um estudante. Se você é estudante em um determinado ponto, não faz sentido estudar mais, exceto em circunstâncias incomuns, pois a melhoria na pontuação é pequena, melhor dedicar seus esforços a outra coisa. Esse tipo de racionalização é estranho para pessoas que têm Kodawari. Elas não ficam satisfeitas com o bom, com o aceitável, o bom e o aceitável para o mercado também, se for um produto, digamos, que você está vendendo. Elas não vão parar de procurar qualidade quando atingirem um nível mediano ou bom. Produzir coisas boas ou medianas pode tornar você razoavelmente bem-sucedido, ou muito bem-sucedido, inclusive. No entanto, quem tem Kodawari vai além disso, sem nenhum motivo aparente. Por isso que eu dizer, é uma coisa única e pessoal desenvolver esse Kodawari. O Ikigai também é muito único e pessoal. Assim como Sankalpa no Yoga é muito único e pessoal. Por isso que eu trouxe esse texto ainda. Sankalpa, para mim, é um conceito extremamente similar ao Ikigai. Então não precisa de motivo aparente, né, para eu ir além do bom e do mediano.
bom o bastante, né, não é bom o bastante. Não é o suficiente, não é aceitável para quem tem Kodawari. Em um determinado ponto, um observador casual pode sentir que esses perseguidores da perfeição estão exagerando e que o esforço é demais. Naquele momento, uma coisa milagrosa acontece. Você percebe que há uma profundidade maior na qualidade que você procura. Há uma descoberta ou a produção de alguma coisa completamente diferente. Tá? E eu, né, pessoalmente, diria uma coisa única. Tá? Então, a questão de Kodawari não é perfeição, né, porque é uma coisa muito única. Tá? É uma profundidade maior que surge do processo que é pessoal de cada um. Dentro do começar pequeno e seguir. Do que me move nesse pequeno. Do que eu quero excelência. Talvez a palavra boa seja Kodawari leva a excelência em alguma coisa. Tá? Seja isso que eu estou produzindo uma coisa somente interna ou uma coisa que algum dia vai atingir o mundo, vai virar um produto, sei lá. Tá? Mas é uma coisa muito única. Tá? Por isso que eu digo, né? Essa profundidade nessa descoberta leva a uma coisa muito diferente, uma coisa muito única. Tá? Aí quando eu estava relendo esse texto, eu lembrei de uma frase que eu li esses dias, tá? Que dizia o seguinte: só eu posso fazer o que eu posso fazer do jeito que eu posso fazer. Vou repetir. Só eu posso fazer o que eu posso fazer do jeito que eu posso fazer. Tá? Então, Kodawari, essa excelência em algum ponto, é o que desperta na gente esse eu fazer, o que eu posso fazer do meu jeito de fazer, que eu posso fazer. Então é único, é muito único. Tá? Esse jeito único de fazer você só adquire com Kodawari. Esse seu jeito único de fazer, da forma que você consegue fazer, você só obtém com Kodawari, buscando a excelência em alguma coisa pequena. Tá? E continuando nessa excelência dessa coisa pequena. Tá? Essa frase, só eu posso fazer o que eu posso fazer do jeito que eu posso fazer, tá? É de Edith Eva Eger. Tá? Quem quiser conhecer ela, tem um livro muito bom dela, que é... Ela é uma sobrevivente do Holocausto. Tá? E tem um livro sensacional dela que se chama Bailarina de Auschwitz. Para quem quiser, fica essa recomendação aí. Tá? Tem coisas excepcionais nesse livro que me remeteu quando eu estava lendo isso aqui. Tá? Então, a partir disso, né, desse Kodawari, pode surgir algo acima da média, com uma excelência nunca antes imaginada. Até por quem está assumindo esse Kodawari. Tá? Por exemplo, tá? O autor continua. Produzir frutas é um campo no qual os japoneses exibiram um grau particularmente alto de Kodawari. Os produtores de frutas almejam uma qualidade melhor. Algumas pessoas até vão atrás do sonho de uma fruta perfeita. Por exemplo, um morango com um gradiente de doce e amargo específico. No entanto, uma das características mais interessantes das frutas perfeitas oferecidas em Senbikya, na excelente loja de frutas do Japão, é que não existe definição única de perfeito. Só de olhar para a seção de morangos, temos a sensação de que estamos testemunhando o ápice de diferentes linhas de evolução, que não necessariamente levam a uma definição única de que gosto um morango deve ter e como deve ser sua aparência. No Japão, existe até uma liga de frutas de elite. A Senbikya, esse mercado, existe desde 1834. As frutas vendidas lá são de qualidade tão suprema que, se um produto é aceito para ser vendido em uma das lojas, isso pode ser interpretado como um acesso ao hall da fama das frutas. Ao visitar um dos pontos de venda desse mercado, é difícil não ficar impressionado com os preços incrivelmente altos e a bela aparência das frutas, que são quase como obras de arte. Aí o autor dá um exemplo aqui. Tá? Um exemplo excelente da fruta perfeita vendida lá é o melão cantalupo. Um tipo de melão. Né? A mera menção de Senbikya gera uma imagem na imaginação pública de um cantalupo com preço alto. Normalmente é comprado como presente. De fato, no Japão, dar um cantalupo de presente é considerado a maior expressão de respeito.
Tá? Um cantalupo da Sambiquia pode custar a partir de, eu já fiz a conversão aqui, a partir de R$ 1.000 ou mais por unidade. Pode parecer ridículo, mas se você soubesse os esforços extremos e principalmente o kodawari envolvido na plantação de um cantalupo destes, é possível que ache uma pechincha. Esses cantalupos, esses melões cantalupos vendidos no Sambiquia, são produzidos pelo método de um caule, uma fruta, pelo qual as frutas supérfluas são removidas para não tirarem nutrientes que vão para a fruta principal. Como as pessoas sabem os esforços extraordinários envolvidos na produção de um cantalupo, elas não consideram a etiqueta de preços ridícula, embora, claro, nem todo mundo possa pagar. Se você tiver a sorte de receber um cantalupo da Sambiquia de presente, prepare-se para uma experiência nova, com textura e sabor doce, suculento e sublime. Se não puder comprar a fruta toda, é possível provar fatias oferecidas nos cafés e restaurantes operados pela Sambiquia, onde usam os mesmos cantalupos vendidos nas lojas. As frutas vendidas nesse mercado são uma arte biológica produzida pelo kodawari de agricultores dedicados. Tá? Eu imagino mesmo, tem que ter um grande kodawari, por isso um tratamento de excelência. Né? Você tem, um caule, uma fruta. Tá? É possível admirar uma manga konjuku, perfeitamente madura, com preços de mais de R$ 500 anuidade. Já fiz a conversão também. A manga pareceria uma joia na caixa brilhante preparada especialmente pela Sambiquia. O preço incrivelmente alto deixaria qualquer um inibido de mexer nela e mais ainda de consumir. No entanto, a não ser que a fruta seja descascada e cortada, não é possível apreciar o valor verdadeiro da manga perfeitamente madura. Em outras palavras, é preciso destruí-la para apreciá-la. E como essa experiência é sutil. Você coloca a fruta na boca, mastiga, saboreia, engole e acabou. Sua experiência gourmet de R$ 500 termina. Talvez o caso de amor japonês com a fruta perfeita seja um reflexo de uma crença no efêmero. Que um outro pilar que o autor coloca, né, um dos 5 pilares para o Ikigai que o autor coloca, é o estar no aqui e agora. Tá? Que é justamente isso que ele falou. Você coloca a fruta na boca, mastiga, saboreia, engole e acabou. E você se delicia com esse momento de apreciar a fruta. Outro exemplo que ele dá é Hanami, que é quando os japoneses admiram o florescer da flor de cerejeira na primavera. É um ótimo exemplo. Os japoneses encaram com seriedade as coisas efêmeras da vida. Comer uma manga perfeita ou um cantalupo magnífico só leva alguns minutos. E isso proporciona uma imensa alegria. Não é possível se agarrar a essa experiência. Diferentemente dos estímulos audiovisuais, não há registro do que se come. E é provável que continue assim no futuro. Não é possível tirar uma selfie de um gosto. A crença no efêmero do Ikigai, estar no aqui e agora, é possivelmente o mais profundo dos 5 pilares do Ikigai. Claro que a alegria passageira e efêmera não é necessariamente uma marca do Japão, né? Isso é uma coisa mundial. Né? E é interessante esse cultivo do estar no aqui e agora. Né? Então eu como a fruta, saboreio, me delicio e acabou. E acabou mesmo. Tá? Se eu começo a pensar, nossa, foi muito boa a manga, eu quero uma próxima manga, começo a desejar uma próxima manga, nossa, essa manga era boa, as outras mangas não são boas, como foi boa essa manga? Aí eu como de novo, vou reforçando esse comportamento do pensar na próxima manga. Tá? Eu me retiro da experiência do aqui e agora e eu começo a desenvolver uma experiência, né, projetada, um desejo futuro, um desejo pela manga, né, e eu começo a desenvolver o que se chama de avidez. Eu começo a ter avidez por essa manga. Tá? E a avidez é fonte de sofrimento. Tá? Por quê? Porque não sei se eu vou conseguir uma outra manga, até se essa manga vai existir, continuar existindo. Então, se eu ficar pensando muito na próxima e não me concentrar nessa que eu comi, eu sofro. Tá? E se eu, quando estiver comendo novamente essa manga perfeita, né, do mercado,
sem apreciar a experiência de estar comendo aqui agora, o que acontece é que eu também entro em sofrimento, né? Em vez de aproveitar aquela sensação do momento, eu penso, nossa, ela vai acabar, começo a sofrer. Isso você chama avidez. Tá? E a avidez no yoga é considerado uma das grandes fontes de sofrimento. Tá? No Vipassana também se fala muito de avidez, aversão. Tá? São duas das grandes fontes de sofrimento, a avidez e a aversão. Então, estar no aqui e agora, nesse processo que a gente viu aqui, é imprescindível para eliminar o sofrimento. Mas eis um outro exemplo de Kodawari, que é a última história que ele vai contar nesse capítulo aqui. Cerâmica. Os japoneses sempre apreciaram a arte da cerâmica. Tigelas usadas em cerimônias do chá são particularmente valorizadas há séculos. Quando os líderes militares lutavam em batalhas e faziam seus nomes, eles esperavam receber tigelas famosas como recompensas simbólicas. Dizem até que alguns líderes militares ficavam decepcionados quando recebiam só um castelo e terras para governar, em vez de uma tigela preciosa. Tem um tipo. Cadê? Tá aqui. Tem um tipo particularmente famoso de tigela que era estimado pelos líderes militares, chamado Yohen Tenmoku. Yohen se refere ao conceito de metamorfose no processo de assar cerâmica no forno. Supõe-se que as tigelas Yohen Tenmoku foram produzidas na China no período de poucas centenas de anos a partir do século XX. Tá? Ó, mais um caso, né, de coisa que começou na China, chegou no Japão e eles também gostaram desse processo de produção e levaram esse processo de produção à excelência. Tá? Aqui isso é Kodawari. Então, supõe-se que as tigelas foram produzidas na China no período de poucas centenas de anos a partir do século X. Tenmoku é a pronúncia japonesa de Tianmu, uma montanha famosa a oeste de Hangzhou, na China, onde acredita-se que se originam certos tipos de tigelas. Uma tigela dessas exibe um padrão de estrela azul escuro, roxo e de outras cores, como uma galáxia de luminosidade espalhada na expansão negra do cosmos. E é por isso que eu, no caso o autor, chama simplesmente de tigela estrelada. Só restam 3 tigelas estreladas no mundo. Todas estão no Japão e cada uma está registrada como tesouro nacional. Cada uma é diferente da outra. Elas têm uma individualidade inconfundível e deixam uma impressão inesquecível. Atualmente, a maneira como a tigela estrelada foi produzida é vista como um dos maiores mistérios da história da cerâmica. Então, de fato, ninguém sabe ainda como foi feita essas 3 tigelas. Acredita-se que foram feitas de feldspato, calcário e óxido férrico. Dependendo da forma como a argila é preparada e como o vidrado cerâmico é formado e concluído no processo de aquecer e esfriar, as tigelas exibem padrões e texturas variáveis em sua superfície. Essas tigelas são impressionantes pela variedade do acabamento, um processo alquímico de transformação que não é perfeitamente entendido ou controlado por artesãos. Dentro do vasto universo de padrões possíveis, residem as tigelas estreladas, que provavelmente foram produzidas como resultado de acaso raro. A probabilidade da produção de uma tigela estrelada talvez fosse de menos de uma em dezenas de milhares de exemplares. A reprodução da tigela estrelada se tornou uma paixão e o kodawari de alguns artesãos famosos no Japão. Eles amam tanto essa tigela preciosa que sua reprodução se tornou a paixão da vida deles. Isso é um tipo de kodawari também. A reprodução de algo, digamos, irreproduzível até o momento. E lembrando que essa questão, como a gente comentou na semana passada, kodawari é uma coisa que muitos lá desenvolvem como um hobby. Realmente. Tá? Meu trabalho me dá o sustento, meu trabalho trabalho para colaborar realmente com a sociedade, com o meu sustento. E a parte disso eu desenvolvo meu kodawari, meu hobby, meu kodawari, aonde é que eu vou me doar por inteiro também, vou treinar essa excelência em alguma coisa. Tá? Então, um desses artesãos é Sokichi Nagae,
que é o mestre de nona geração de uma casa de cerâmica. Tá? Vamos chamar de... se não me engano, esse que ele vai falar agora é o pai. Tá? Então, Soukichi Nagai, que é o mestre da nona geração de uma casa de cerâmica. Nagai é o nome, enquanto Soukichi é o primeiro nome assumido pelos mestres da casa, como se fosse o título, né? Esse é o mestre da casa. A reprodução da tigela estrelada foi originalmente paixão do pai dele. Tá? Soukichi Nagai testemunha que seu pai era o tipo de homem que, depois que começava, se dedicava a vida àquilo. Enquanto seu pai estava vivo, desde a infância, ele ouviu o nome tigela estrelada mencionado dezenas de milhares de vezes, preenchendo a rotina deles. De fato, seu pai era tão encantado pela busca da tigela estrelada que, por um tempo, abandonou o trabalho diurno, que era a produção de cerâmica convencional. O pai de Nagai faleceu após um derrame, sem completar a reprodução da tigela, apesar de ter feito um bom progresso. Tá? Então não conseguiu reproduzir a tigela estrelada. Nagai, então, né, depois de assumir o título de Soukichi, né, o filho, né, no caso, assumiu esse título de Soukichi, iniciou seus próprios esforços para reproduzir a tigela. Ele comprou mais de 100 materiais diferentes para fazer cerâmica e tentou combinações diferentes com proporções variadas. Nagai tentou mais de 700 tipos de combinações especiais de materiais usados para cobrir a cerâmica antes de passar pelos processos de cozimento. Às vezes eu fico pensando, né, tentou 700 tipos de combinações especiais de materiais usados, né? Então, me chama a atenção, né, às vezes o quão rápido a gente desiste das coisas, né? Tá? Começa a pensar nisso. A pessoa se dedicou a 700 tipos de combinações. Tá? Às vezes a gente faz lá uma, duas vezes, 10, 20 vezes pensando nisso. Ah, não consigo, né? Desisto. Isso é falta de Kodawari ainda, falta de Ikigai, falta de Sankalpa. Tá? Talvez não esteja nisso que eu estou desistindo, né? Mas pode estar em algum outro canto isso. Tá? Então, você lembra disso, né? A pessoa se dedicou a 700 combinações a isso e não parou disso ainda, provavelmente. Né? Acredita-se que as tigelas estreladas foram feitas em fornalhas de cerâmica Jian, na província de Fujian, na China. Havia umas 10 fornalhas nesse distrito produzindo cerâmica Jian. E parece mais provável que as tigelas estreladas tenham sido feitas em uma delas. Uma das fornalhas que foram escavadas nos tempos modernos tinha comprimento de 135 metros. E mais de 100 mil objetos de cerâmica foram colocados nela ao longo dos anos. O local de produção das cerâmicas Jian foi usado por mais de 300 anos, entre os séculos X e séculos XIII, depois da Era Comum. As tigelas estreladas são apenas parte das milhões de peças produzidas lá. Soukichi Nagai importou um container cheio de terra do local de produção das cerâmicas Jian. Olha o grau de comprometimento com a produção que ele tinha. Tá? Importou um container que pesava 40 toneladas ou o equivalente em material para 10 mil tigelas. Fazer tigelas da terra de Jian era um sonho que ele compartilhou com o pai. Tá? Então ele foi lá buscar importar a própria terra do local para ver, vai que é a terra do local, né, que tem uma coisa diferente que pudesse replicar a tigela. Para Nagai, replicar uma tigela estrelada era como construir uma pirâmide. No cume você encontra as tigelas estreladas, no entanto, é preciso aplainar o piso primeiro para tornar a subida possível. Tá? Isso é bem Kodawari, né? Eu preciso cuidar da base da pirâmide, tá? Do solo, das coisas básicas, das coisas pequenas, para solidificar essas coisas pequenas para depois eu poder ir alcançando. Tá? Eu contei antes também como é que foi né, algumas coisas importantes da minha trajetória no Aikido e que eu transportei para o Yoga também dessa questão de Kodawari. Tá? Então, tá mais antes ali no vídeo. Quem chegou depois, dá uma olhada depois, que eu gosto muito de contar isso, porque é uma coisa que foi antes de eu conhecer isso, eu já recebi esse ensinamento, tá? Então é bem interessante. Tá? Então, ó, no local de produção das cerâmicas Jian, lá na China, tá? Ainda há montanhas de peças estragadas.
Camadas de pedaços quebrados, às vezes com mais de 10 metros de profundidade, cobrem uma área de 12 hectares. Estranhamente, nunca descobriram um fragmento de tigela estrelada lá. Isso levou a várias especulações, inclusive algumas teorias de conspiração. Né? Se nunca encontraram nem um pedacinho lá, talvez não fosse lá. Né? No entanto, em 2009, fragmentos de uma tigela estrelada foram descobertos, dando fim às teorias de conspiração existentes. Atualmente, acredita-se que as tigelas estreladas foram realmente produzidas por artesãos do distrito da cerâmica de Yanga. Atualmente, há alguns sinais promissores de sucesso na reprodução dessas tigelas, mas a busca de Nagai está longe de ter terminado. A história das tigelas estreladas é característica da mentalidade japonesa de várias formas. Primeira característica é a grande curiosidade exibida em relação às coisas que vêm de fora, como essas tigelas da China. Como já foi mencionado, as 3 tigelas estreladas que ainda estão no Japão são designadas tesouros nacionais, tá? Pela Agência de Assuntos Culturais, uma organização governamental que lida com esse tipo de questão. Existem numerosos outros exemplos de artefatos originários de outros países que são muito valorizados e ganham status de grande reconhecimento pelo povo japonês. Lembrei de uma outra coisa também, né? Como a gente já falou ali antes do lamen, né, que veio da China, que ganhou um status muito grande no Japão. Tá? Parece que essa questão do Kodawari na cultura, o Ikigai na cultura, transforma as coisas de um jeito muito único e particular japonês. Tá? Como eu comentei antes também, possivelmente eu vá trazer então um pouco da história do yoga japonês para vocês aqui em algum mês aí. Tá? Porque é uma coisa dessas também, né? Houve um aprendizado do yoga indiano, tradicional, por um japonês que levou para o Japão e transformou isso numa forma muito única e particular. Tá? Que foi aspectos desse yoga que eu conheci que me levou para o yoga, depois para o yoga indiano e para as outras formas de yoga. Tá? Então eu tenho um carinho muito grande pelo yoga japonês e por essas cultura quando vai para lá. Então, a denominação tesouro nacional, né, que a gente falou aqui, não tem nada a ver com nacionalismo. O povo do Japão é bom em absorver, adaptar e se apropriar de uma coisa que foi importada. Sejam caracteres chineses nos tempos antigos ou as técnicas usadas para fazer os jardins ingleses nos anos recentes. O beisebol foi importado dos Estados Unidos e evoluiu até ser um esporte japonês com características bem distintas. Como vimos nesse capítulo, os japoneses às vezes se dedicam a produzir coisas com uma atenção tão meticulosa que beira o impossível, como as frutas perfeitas vendidas na Simbikyá, ou as tentativas de reproduzir as tigelas estreladas. O Ikigai originário de viver de acordo com seu Kodawari costuma ser o motor por trás dessas ações. Se você encarar o Kodawari no sentido estático, pode às vezes incorrer numa inflexibilidade de método, numa ênfase na tradição e um fechamento da mente a influências externas. No entanto, como vimos até agora, Kodawari não necessariamente leva a uma rejeição de influências externas e nem nesse fechamento da mente. Ao contrário, os japoneses foram e ainda são um povo curioso. Decididamente, começar pequeno é a principal característica dos dias de juventude. Quando somos jovens, não se pode começar as coisas de um jeito muito grande. Tá? Talvez isso seja uma coisinha que a gente precise aprender um pouco mais também. Tá? Às vezes tem uma coisa de, muito antes, pensar muito grande, pensar muito grandioso, em obter muita fama, sucesso, dinheiro e muitas coisas. Mas será que eu cuido do pequeno? Tá? Será que eu cuido dos que estão perto de mim? Tá? Isso é o pequeno, que está próximo também. Tá? Qual é a coisa pequena que eu cuido? Com tanto esmero que isso acaba se transformando em coisas grandes. Ou não. Tá? Mas eu estou com o Ikigai, com propósito, com alegria nisso aí. Tá? A gente falou na semana passada sobre a felicidade que vem do Ikigai. Tá? Felicidade de começar pequeno. Tá? Então, quem não conseguiu ver, dá uma olhada na semana passada que a gente fala dessa questão do trabalho e felicidade um pouco. Então, o que quer que você faça não importa muito para o mundo. Tá? O que quer que você tenha como Ikigai, como Sankalpa, não importa muito para o mundo. Tá? Por isso que é desenvolver Kodawari, desenvolver uma coisa única e pessoal.
Tá? Eu sei o jeito de fazer as coisas. É preciso começar pequeno. E o que se tem em abundância é a mente aberta e curiosidade, os grandes motivadores dedicados a uma certa causa. Crianças são sempre questionadoras. Dá para ver qual é a ligação entre curiosidade e Ikigai. A juventude da mente é importante para o Ikigai, bem como compromisso e a paixão também. Por mais que o seu objetivo pareça insignificante. Então, a gente pode começar a pensar, né? O que para mim foi dito, talvez, que era insignificante, mas que me mantinha aceso essa juventude, tá? Que eu tinha compromisso com fazer isso, tinha paixão por isso, tá? Que me mantinha com os olhos brilhando para fazer, por mais que para os outros fosse insignificante. Tá? Vou deixar isso como final para a gente pensar na semana, como encerramento desse texto nesse mês aí. Tá? Pensa, o que fazia na sua juventude, ou ainda faz, você se sentir vivo, seu olho brilhar. Uma coisa pequena. Comece com essa coisa pequena, quem sabe resgate essa coisa pequena, com compromisso e paixão. Tá? E faça isso de uma forma de excelência. Tá? E vamos ver o que acontece, né, a partir disso. Então essa quarta, né, terminamos com mais um mês, mais uma leitura e reflexões de um livro diferente. Tá? Mês passado nós falamos sobre Vipassana, a arte de viver, alguns trechos, né, comentários de alguns trechos. A ideia também é apresentar para vocês, motivar vocês a conhecer esses textos que foram importantes para mim. E a gente ir trocando ideias, informações, vai que vocês querem que continue com esse texto, que parte para outro. Vamos conversando e decidindo aí. Tá? Ainda não sei o que vamos falar no semana que vem, no mês que vem, mas eu vou avisando vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa leitura e reflexões de hoje. Né? Eu sempre gosto de fazê-las. E que vocês tenham um resto de noite muito feliz. Tá? Nos vemos, então, em breve. Tá bom? Boa noite a todos.